Muito bom dia, meu povo. Como é que vocês estão essa manhã? Hoje é dia 19 de março de 2026. Estamos aqui subindo o mirante aqui do Costa Azul. Costumo gravar o vídeo para vocês ali na praça, mas estão cortando a grama ali, ó. Não dá para ver agora, mas tá muito barulho. Aqui esse lugar mais tranquilo, dá pra gente bater um papo legal. Beleza? Quero falar hoje sobre riqueza, sobre tesouros. Coisa boa, né? Bem, vamos ver o que a Bíblia diz sobre esse assunto? Vamos iniciar com o texto que está em Mateus, capítulo 10, onde o Senhor Jesus dá um conselho. E diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde ladrões e salteadores arrombam e furtam. Mas acumule para si tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não comem, nem ladrões e salteadores arrombam e levam. Não acumuleis tesouros nos céus, ou na terra, perdão, mas acumuleis tesouro nos céus. Interessante, né? Então, podemos concluir que Jesus não quer que ninguém fique rico, é isso? Não é bem assim, né? Muitas pessoas confundem esse texto, até por não entender um pouco de português, né? Ou da interpretação. E isso é um problema muito sério. Interpretação de texto. Estou falando aqui de hermenêutica, dialética. Estou falando simplesmente de interpretação de texto. Não acumuleis, ou seja, acumular. O que é acumular? Acumular é você juntar coisas que você não vai usar. Você não deve acumular aqui na terra coisas que você não vai usar. Né? Se você vê aí, é chamado acumuladores, né? Aquelas pessoas que enchem a casa de lixo, de coisas inservíveis. E é basicamente esse aí o pensamento do que Jesus estava dizendo para eles. Você pode acumular no céu. No céu você pode ter lá uma reserva. Mas na terra, porque não tem lógica, né? Só acumula tanta coisa nessa terra. Tem gente que é tão rico, que não consegue nem gastar o dinheiro que tem. Podemos usar esse recurso aí para poder, primeiramente, cumprir o propósito de Deus na terra, né? Cuidar da sua família, cuidar dos seus domésticos da fé, órfãos e viúvas, né? Usar o dinheiro em obras que vão ajudar muitas outras pessoas. Porque não adianta você guardar, ter muitos bens, posses, e quando você morrer vai ficar tudo para ir. É bom ter sempre, né, uma paz financeira, ter um domínio sobre essas questões. Isso passa por educação financeira, domínio emocional, disposição, né, para poder ir atrás do dinheiro, correr atrás desse dom, que é um dom, né? Multiplicação de dinheiro é dom. Você vê que aqui no Brasil você vai conhecer alguns judeus, a maioria deles são bem financeiramente, simplesmente porque existem alguns conselhos que foram dados aos povos antigos, ao qual nós somos originários na fé, e que eles observam, e nós não. Eu vi um vídeo ontem, interessante, era uma entrevista com um chinês, e o chinês, num podcast, ele falava: ó, vocês brasileiros, descansam, ficam aí descansando, fica correndo atrás de trabalhar 6 horas, 4 horas só por dia, ficam correndo atrás, enquanto isso, desde que nós chineses trabalhamos. Enquanto isso, nós fomos enriquecendo, comprando mansões e multiplicando nossas empresas aqui no Brasil. Sabedoria.
A Bíblia diz que aquele que busca descanso, ele vai amargar a pobreza. Eu não lembro agora o provérbio, mas é um provérbio que fala justamente sobre isso. Então, esclarecendo, não é proibido para que você venha ser um homem rico e próspero, ok? Em Mateus capítulo 9, versículo 24, Jesus dizendo, falando aos discípulos, ele diz assim, ó: é mais difícil passar um camelo pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí muitas pessoas também pensam, então o rico não vai entrar no céu. Querido, vamos lá, contextualizar isso aí. Quando a Bíblia fala em um camelo passar no buraco da agulha, agulha que se refere não é uma agulha de costura, ok? Isso aí é uma simbologia que Jesus usou nesse ensinamento. A agulha, que se diz naquele tempo, era duas pedras grandes que elas ficavam bem próximas, então era estreito para passar naquele buraquinho ali, naquela fenda, a pessoa tinha que se espremer. Então um camelo é um animal grande, então era muito complicado, não tinha como passar. Jesus quis explicar isso para ele. Qual o contexto disso tudo? Vamos lá, a partir do verso 18 desse capítulo 9 de Mateus, a Bíblia diz que viu um jovem, se aproximou de Jesus, e esse jovem era muito rico, e disse: bom mestre, o que faço para entrar no reino dos céus? E Jesus primeiro interpela ele, né? Bom é o Senhor, é Deus, porque ele está no céu. E seguindo, Jesus disse, observa os mandamentos. E o jovem disse, bom mestre, todos os mandamentos eu observo desde a minha juventude. Jesus segue explicando, né? Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não jurar falso testemunho, honrar pai e mãe. Eu observo todos esses mandamentos. Jesus bom, Jesus se alegrou. Então só uma coisa te falta: vende todos os teus bens e entrega a todos os pobres, e terá um tesouro no céu. Aquele jovem ficou triste e foi embora, entristecido com a palavra que ele recebeu de Jesus. Bem sabemos nós que Jesus não estava preocupado se aquele homem era rico ou era pobre, né? Ele estava preocupado com o coração. E a Bíblia vai dizer que onde estiver o nosso coração, ali está o nosso tesouro. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Onde tiver o seu coração, ali está o teu tesouro. E muitas pessoas colocam o seu coração nas riquezas e tem amargado muito sofrimento. Tem gente que acha que o dinheiro resolve tudo, né? O dinheiro resolve aquilo que é a propósito dele resolver, comprar coisas, te facilitar algumas coisas, mas o dinheiro não resolve tudo. Tem coisas que você não vai resolver só porque você tem dinheiro. Mas, porém, contudo, entretanto, é importante termos uma paz financeira. Da mesma maneira que a falta da saúde tira a tua paz, um relacionamento tóxico tira a sua paz, a falta do dinheiro tira a sua paz. É verdade ou é mentira? Bem, fala comigo, é verdade ou é mentira? Você fica muito alegre quando você está duro, durango, liso, como diz aí, né? Lisão. Não tem uma prata no bolso. Você está mais feliz quando está dessa maneira, ou você está feliz quando você está sabendo que tuas contas estão pagas, tem um dinheirinho sobrando no banco, dá para você sair, levar a patroa para comprar uma pizza? Certamente que quando a gente está com a nossa saúde financeira ok, a gente tem muito mais paz. Porém, o dinheiro, ele não traz paz. Muitas vezes ele traz tormenta. Muitas vezes o dinheiro, ao invés de trazer bênção, ele traz maldição. Né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Meu amado, então
eu não tenho que ter dinheiro, não, querido. A Bíblia diz, novamente eu falo aqui da interpretação, o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. O dinheiro tem um propósito, esse propósito ele tem que ser cumprido. Não você amar o dinheiro, você tem que amar a Deus. Correto? Então, não é proibido para você enriquecer. Então, eu aconselho a você, trabalhe, estude, empenhe-se em buscar recursos, uma certa segurança financeira, ter um dinheirinho sobrando. Busca aí saber como é que faz para guardar algum dinheirinho. Logicamente, se você ganha 10 e você gasta 11, vai ficar difícil. Ou se você gasta os seus 10, vai ficar difícil. Então você tem que viver uma vida que condiz que você ganhe 10 e gaste 8, pelo menos, e guarde 2. É bom sempre ter uma reserva para o dia de amanhã, né? Mas, bem eu sei disso, que é muito difícil, é quase impossível nos dias de hoje. Aqui no Brasil, principalmente, a inflação galopante, nós vemos aí as coisas aumentando todo dia. Você vê o cenário geopolítico mundial aí, as notícias não são boas, guerras, rumores de guerras, petróleo sobe tudo, o governo não se prepara, daqui a pouco vai ter racionamento de luz, a conta de luz vai aumentar de novo, e assim vai. Então fica difícil. Hoje em dia, o brasileiro, principalmente, ele sobrevive. Uma pequena parte da população, bem pequena, 0, alguma coisa, que vive, que são ricos realmente. E aqui no Brasil tem gente rica, tá? Que enriquece em cima da miséria dos outros. Quando Jesus fala em Mateus que é difícil o rico entrar no céu, também tem a ver com isso, porque o dinheiro ele corrompe, né? Corrompe sua mente, seu ser, e acaba te levando para distante do Senhor, né? É difícil conciliar. Eu já falei para algumas pessoas, eu peço a Deus riqueza. Mas o que é riqueza? Na minha concepção, é ausência de necessidade. Ou seja, você ter recursos para poder suprir sua necessidade, da sua família. Então, eu creio que, pelo que eu entendo do que eu leio na Bíblia, e a Bíblia é nosso manual, nós temos aí um manual de vida, de fé, e também um manual financeiro. Só tem conselho bom. Tudo que está dizendo ali é algo que vai te fazer prosperar. E a Bíblia, ela tem grande interesse que você venha prosperar, né? Porque a obra de Deus, ela precisa de recursos também. Então, um dos propósitos que você vai encontrar é esse: cuidar da sua família, cuidar dos domésticos da fé e ajudar órfãos e viúvas, ou seja, a obra de Deus no geral. Então, essa é a reflexão que nós temos que fazer quando nós pensamos em dinheiro. Nós não devemos amar o dinheiro, mas sabendo que ele é importante, ele é bênção. Nós não devemos acumular, lembrando o significado da palavra acumular, ok? Acumular não é você ter uma reserva, ter uma segurança financeira, não. Acumular é aquilo que você não vai usar. E a questão de você buscar, sim, a prosperidade, não amando o dinheiro, amando a Deus, mas sabendo o quanto ele é importante, dando valor dos recursos que Deus tem te abençoado. Porque é muito difícil, né, quando a gente vê uma pessoa que está com... surge uma enfermidade e a pessoa acaba morrendo porque não tem recurso, não tem dinheiro para pagar um bom plano, não tem dinheiro para comprar sequer um remédio. Isso é a função do dinheiro. Então, nós temos que entender isso.
E nessa manhã eu fui inspirado pelo Espírito Santo a falar para você sobre isso. Para você cuidar de não fazer o dinheiro seu Deus. Mamon, que é representado como esse Deus do dinheiro, né? Também, entre outras coisas, ele não pode dominar a sua mente. Porque tem gente que é assim, né? Só pensa em dinheiro. E por consequência disso vai só se afastando de Deus. Você pensa em trabalhar, ganhar dinheiro e não tem tempo para cuidar da sua vida espiritual. E tem gente que está com a saúde debilitada e sabe que está definhando, né? E não abre o olho. Eu conheci uma pessoa que é dono de uma padaria, ele é até um português, não fazendo crítica aqui, não fazendo português fobia, mas era bem comum na minha infância ver dono de padaria sendo português, né? Não sei porque, igual tem dono de pastelaria, tem que ser chinês. E esse homem, ele trabalhou até o último dia da sua vida e ele tinha já acumulado alguma coisa, ele tinha alguns apartamentos, ele tinha, né, uma certa segurança financeira, de forma que ele podia botar talvez os filhos ou alguém para administrar e poder aproveitar um pouquinho a vida. Mas não, ele trabalhou até o último dia da vida dele. E eu vi aquele homem que acordava às 3h30 da manhã para supervisionar ali os padeiros, porque depois a padaria dele já estava muito grande. E ele andava sempre com uma bermuda costurada à mão, um chinelo de dedo, às vezes até com prego embaixo, que já tinha arrebentado, uma camisa de botão, faltando botão. E esse homem, ele morreu dessa forma. E quando ele morreu, deixou muita coisa para os filhos. Casas alugadas, né? Tinha essa padaria e outros áreas comerciais, porque ele só pensava no dinheiro. E morreu dessa forma. Ele não era evangélico, mas ele era católico, pelo que eu vi as imagens lá no estabelecimento dele. Mas eu vi aquele homem todos os dias, de domingo a domingo, nessa rotina que eu falei para vocês. E morreu. E o dinheiro que ele ganhou não serviu para nada. Talvez serviu para comprar um caixão. Ou seja, o dinheiro não cumpriu o propósito. Ele acumulou e não aproveitou. Triste, né? Triste. E voltando aqui no início, no texto base, né, quando aquele jovem virou as costas, foi embora, tristecido, porque realmente é difícil, né, amigo? Jesus falar para você, e você é uma pessoa, talvez você não tenha nada como eu, tenha o básico, não seja tão difícil, mas vamos supor que você tenha aí algumas empresas, você tenha acumulado dinheiro, e Jesus fala assim, ó, você quer ir para o céu? Vende tudo, dá para os pobres e segue. É difícil. Verdadeiramente, eu acho que praticamente impossível. Você está na condição dessa de riqueza, você já é rico, abastado, e você vender tudo e dar para os pobres. Será que é isso mesmo que Jesus queria dele? Não, Jesus queria, porque Jesus viu que o coração dele estava no dinheiro. E muitos dos discípulos, né, se você continuar lendo o texto, eles ficaram se perguntando, cara, se esse jovem que observa os mandamentos, que é piedoso, não entra para o céu, será que nós vamos conseguir? E Pedro interpela Jesus, né? Senhor mestre, largamos tudo para te seguir. Nós vamos estar contigo no céu? Jesus fala, ó, nenhum daqueles que largou suas riquezas, ou pai, mãe, ou que seja por amor de mim, ficará sem sua recompensa. Interessante, né? Interessante. Então, que nós não sejamos tolos e deixamos levar por alguns comentários que não são bíblicos. Nem. Agora, dito isso, eu preciso fazer um parênteses aqui. Porque nesses dias atuais, não sei se vocês estão me vendo bem por causa do sol, estou tentando achar uma posição melhor aqui. Nesses dias atuais, nós vemos muitas igrejas
que estão aí trabalhando com a chamada teoria da prosperidade. Se você está rico é porque Deus te abençoou, porque você está salvo. E se as coisas não estão andando bem, é porque você está em pecado, alguma coisa está de errado. Lembra-se? É que a Bíblia diz, né? Você vai colher o que você plantar. Você pode ser um ótimo cristão, como esse jovem aí, observar todos os mandamentos, né? Tá fazendo tudo direitinho. Mas se você não planta, você não vai colher. Não acha que vai ficar deitado no sofá e o dinheiro vai ficar caindo na tua conta sem você fazer nada. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que você vai colher o que você plantar. Se você planta pouco, vai colher pouco. Se você planta muito, vai colher muito. Se você não planta nada, você não vai colher nada. Você jovem aí, que não quer se empenhar para estudar, dá trabalho, né? Faculdade, o segundo grau tá bom. Não está se preocupando em buscar uma segunda língua ou terceira. Aí depois vai reclamar do salário, que o salário, poxa, eu ganho tão pouco. Queria ter, queria fazer, queria viajar, queria comprar um carro. Não é por aí, né, querido? Não é por aí. Faz que eu te ajudarei. Deus vai estar contigo aí. Tudo que você empenha no seu coração e que for algo de bom. Mas você precisa tomar essa decisão. Por você. De buscar uma melhor condição para ser abençoado. Porque, como diz um pastor amigo meu, né? Melhor do que a bênção é estar preparado para ela. Melhor do que a bênção é estar preparado para ela. E eu digo um jargão que eu falo há muito tempo, que eu ouvi também no pastor há muitos anos. Quem se adianta, governa. Tem o sonho, vai atrás. Não espera o amanhã. É hoje, é agora, é nesse momento. É o que está acontecendo. Ah, mas eu não tenho condições financeiras. Aí vai entrar a parte que eu te falei, onde Deus vai te ajudar. Por meio da fé, as portas vão se abrindo. Não espera ter, ou guardar um dinheiro para fazer. Se lance. Porque você passa um tempo de escassez, um tempo de sequidão, né? Não vai poder sair, não vai poder gastar. Mas lá na frente, você vai receber sua recompensa. Lembra da parábola? Não é parábola, é uma historinha que se conta da formiga e da cigarra. Enquanto a cigarra ficava lá no verão, né? Indo para as baladinhas das cigarras lá, tirando a sua onda, a formiga estava trabalhando, estava aguardando, porque ela sabia que havia um tempo de escassez, que era o inverno. E assim aconteceu. E no inverno, enquanto as formigas estavam quentinhas na casa, com alimento estocado para passar aquele período, que eles se preocuparam com aquilo, a cigarra que viveu a vida, né, vagabundeando, dissolutamente, vivendo de momentos em momentos só, agora estava morrendo de fome e frio. E se as formigas não ajudassem ela ia morrer. Entendeu? Então tem pessoas que vivem assim. Não se preocupam. Ninguém quer parar, deixar de ir para a praia para poder estudar, né? Fazer viradão. Passar a madrugada com a cara no livro. E fazer simulado. É muito melhor ir para a praia, é muito melhor ir para a festinha. Mas aquele que abre mão desses momentos agora, que é o tempo, no futuro, vai ser igual a formiga. Ele vai estar numa situação tranquila, porque ele plantou e agora a sua vinha está bonita, ele vai só colher. Aquele que não plantou vai ficar de olho na vinha do outro, vai, poxa, eu queria ter, né, um pomar tão bonito assim, tantas frutas, mas você não plantou, você não vai ter nada. Então, é isso que nós devemos entender sobre o dinheiro. Que ele realmente é uma bênção quando usado com sabedoria e quando a gente se preocupa em trazer esses recursos de forma a gente ter uma segurança financeira. Isso é muito bom, né? Isso traz paz.
Isso traz paz. Não que o dinheiro em si traz paz, ok? Tem muita gente rica aí que vive a vida que é um inferno. Se mata por conta do dinheiro, porque amam o dinheiro. E não é bem assim, ok? E todos os recursos que você possa adquirir, possam ser recursos que venham trazer bênção e trazer paz, possa trazer aquela segurança que a gente precisa no momento que a adversidade vier, e ela acaba sempre vindo, né? Mas para quem está preparado, ele é muito mais tranquilo de passar esse momento. A Bíblia diz que você não tomarás emprestados, mas emprestará a muitos. Não é palavra minha não, é a Bíblia que diz. Tá bom? Então essa foi o nosso bate-papo dessa manhã. Queria que Deus abençoe a tua vida, rica e abundantemente. Grande abraço, fui, até o próximo!